Gravação iniciada. Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Dando início à nossa sessão de julgamento do dia 2 de fevereiro de 2021, período da tarde, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros Paulo César Macedo Pessoa, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Melo Ferreira Estou, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri Tim do Vale e Sheila Ares Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência que foi dita agora. A doutora Mônica está substituindo o doutor João Maurício, que é titular aqui no colegiado, e permanecerá conosco durante todo o período da tarde e durante toda a reunião de julgamento, agora de fevereiro. Bom, nós vamos iniciar os nossos processos da tarde. Eu vou para o item 29, de relatoria do Dr. Wesley, Indústria Elétrica Itaim. Esse processo, o lançamento teve como fato gerador a remuneração paga, acreditados, segurados e empregados. Vê só se eu estou no processo certo aqui. Porque os dois são muito semelhantes. É o final 2002-08. Portanto, teve aí as contribuições a cargo da empresa, em razão também do grau de incidência de capacidade laborativa, dos riscos ambientais de trabalho e as contribuições destinadas a terceiros. Conforme o relatório fiscal, foram incluídos na presente notificação valores que se referem à glosa de compensação discriminados no relatório de fatos geradores. Deixa eu só fechar aqui. Foram incluídos na notificação fiscal valores que se referem à glosa de compensação discriminados no relatório de fatos geradores. Efetuada com base nos itens 21 e 25 da ordem de serviço, conjunta INS-DF DSS-DFI 51 de 96. A compensação estaria amparada por decisão judicial no processo de medida cautelar número X aí, e que estaria em fase de recurso especial na época da decisão de primeira instância. O que tange a correção monetária está consolidado com o posicionamento da Corte, STJ no caso, no sentido de que a correção monetária para os valores a serem compensados e restituídos inclui os expurgos, tendo como indexador relativamente a períodos de janeiro de 89 e fevereiro de 89, o índice IPC, e a partir da lei promulgada de 91, aí, de 8.177, o INPC. E aí abrange as competências de 1,99 e espaçadas até 6 de 2002. A recorrente alega no seu recurso voluntário de folhas 418 seguintes, de forma resumida, que existe nulidade do auto de infração em razão da notificação ser nula, uma vez que não teve o aceite lá da intimação pelo responsável da empresa. No mérito, aduz que os valores compensados são oriundos de recolhimentos efetuados pela recorrente ao INSS, atitude prolabore e pagamentos autônomos, cuja matéria não comporta divergência ante a consolidação jurisprudencial do STF, na DI aí citada, em período anterior à vigência complementar de 86, e foram autorizadas através de sentença proferidas no auto de um processo de fração, né, número X aí, da 18ª Vara Federal e retificada em última instância. Nulidade da multa aplicada por estar divergindo dos percentuais devidos da exigibilidade, e alega
que é possível a aplicação do artigo 138, referente à denúncia espontânea. Alega também constitucionalidade da taxa Selic. Passando ao voto, então, em referente à nulidade, eu aplico a súmula carta 9, que é válida sem notificação via postal aí no domicílio fiscal do contribuinte, confirmado com a assinatura de recebedor da correspondência, ainda que não seja o representante legal da empresa. Então, não acolher a preliminar. Na autuação de mérito, onde diz aí que foram glosados os valores indevidos, conforme a transcrição aí da decisão de primeira instância, da qual me utilizei para também realizar a fundamentação, pois os fatos são bem descritos e não haveriam outros também a serem discorridos. Ou seja, o lançamento inclui os valores glosados em razão da constatação de compensação realizada em valores superiores até o limite de 30% do valor a ser recolhido em cada competência, conforme o parágrafo 3º do artigo 89 da Lei 8.212, acrescentado pela Lei 9.032 de 95. Os valores relativos à glória de compensação estariam discriminados lá pelos fatos geradores, né? Nas folhas 4 a 16. A compensação dos valores recolhidos pela empresa ou remuneração paga aos administradores autônomos no período citado estava amparada por decisão judicial na medida cautelar, com recurso número X. Ocorre, entretanto, que quanto à glosa de compensação, especialmente quanto ao cálculo do limite de 30% do valor a ser recolhido em cada competência, o lançamento foi efetuado seguindo critérios previstos na ordem de serviço conjunta, ali o INSS DARF número 51 de 96, quando correto seria observar os critérios previstos na instrução normativa do INSS DC 67 de 2002, que é 30% do valor das contribuições devidas à Previdência, norma de natureza processual, vigente à data da lavratura da notificação. Observa-se que a decisão de piso manteve a autuação em razão dos critérios para a utilização dos valores a serem compensados na ordem de serviço número 51 e com observação na instrução normativa número 67 de 2002. A glória de compensação, especialmente quanto ao cálculo de limite de 30% do valor a ser recolhido em cada competência, a ordem conjunta de número 51 de 96 estabelece que a compensação não poderia ser superior a 30% do valor da contribuição a ser recolhida em cada competência. Em seu recurso, o recorrente apenas alega que não foram observados os critérios indicados na sentença do processo número X da 18ª Vara Federal, sem informar, aqui uma vírgula, sem informar quais critérios deixaram de ser estabelecidos ou analisados pela fiscalização. Então, nesse caso aqui, ela só diz que não foi observado os critérios e não apontou quais seriam os critérios. Por outro lado, as contribuições para terceiros são instituídas em lei e amplamente já foram observadas e debatidas na seara jurídica. Então, repasso ali as obrigatoriedades na contribuição e entendo que, constatada a ocorrência do fato gerador dos valores corretos, deve ser mantido o lançamento. A multa aplicada ela é vinculada à obrigação principal, não tem a fiscalização a opção de aplicar a multa em questão, que pedia um percentual menor. Da aplicabilidade da taxa Selic, eu aplico a súmula CARF número 4, alegações de inconstitucionalidade de lei, não estou reconhecendo em razão da súmula número 2 do CARF, e voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário, não reconhecendo as matérias de inconstitucionalidade, não acolher a preliminar arguída para, no mérito, negar-lhe provimento. Ok. Então, aqui foi uma questão de compensação acima dos limites, né? Isso. E ele também não trouxe os critérios lá da sentença que davam direito a questão da compensação, né? Então, ok, doutor Wesley. Alguém tem algum questionamento? Então, doutor Paulo, como vota? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda?
Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, item 29, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento. Item 30, KT Comércio, também do Dr. Wesley, né? Então, esse processo aqui, eu estou com uma dúvida referente a uma confusão, porque o processo ele está cadastrado como KT. E todos os atos processuais realizados nele está do contribuinte anterior do número 29, que seria a Indústria Elétrica de Itaim Comercial. Então, eu fiz o recurso, eu fiz o voto eu coloquei o nome KT ali, botei entre parênteses Indústria Elétrica de Itaim. Eu não sei se vai voltar isso, Sheila, porque não achei no processo nenhuma... O KT só tem lá na página inicial, está registrado como isso. Foi pautado com esse nome porque eu recebi ele com esse nome. Então, eu não sei como é que resolve isso, não, Sheila. Deixa eu entender, ele está com o nome do outro contribuinte, não? Então, O nome de... Eu acho que confundiram na hora de cadastrar o processo. Cadastraram o nome de outro contribuinte. E não esse Itaim ainda, que é o do 29 também. Mas o 29 está tudo certo, que a gente julgou. O 29 é ok. Mas o 30, que veio para julgamento, inclusive, tem o mesmo recurso, é o mesmo escritório, inclusive, é tudo. A impugnação vem desde lá da origem com o nome Itaim, tem nada a ver com KT. Comigo aconteceu isso, eu peguei um processo desses e mandei até um e-mail aí para... Aí eles disseram que não, que houve alteração no nome do... Pois eu também tinha achado que tinha alterado, mas eu procurei nos registros da junta comercial, né, no contrato social do processo, eu não achei. Mas tudo bem. Mas a pergunta que eu faço é, o CNPJ dos dois é igual? Porque na questão anterior a gente vinculou ao CNPJ. Não tem o CNPJ desse KT aí. Tem no processo. Eu não achei. KT Comércio com Aparelhos Elétricos. Ah, entendi. É porque você está dizendo que nada em lugar nenhum nesse processo tem esse nome. Nossa, baixar ele aí. Eu estou tentando baixar aqui. Se botar no localizar KT, tu vai ver, não tem... Ó, eu boto aqui só a sigla KT, tá? Que seria o nome da empresa. Está cadastrado nas duas páginas iniciais e só. Acabou. Mas a minha pergunta é, nessas duas páginas iniciais tem um CNPJ. É o mesmo CNPJ da outra? Nas duas páginas iniciais... KT Comércio. Tem CNPJ. Não tem normalmente CNPJ. Tinha CNPJ. Está escrito bem em cima aqui, ó, indústria, na segunda página, na página 2, tem o nome da empresa e do lado está escrito à mão, Indústria Elétrica Itaim Comercial Limitada. Deve ter o CNPJ na capa do processo. Está na capa, tem, ó, 61. Esse CNPJ consta do recurso voluntário dessa pessoa jurídica? Esse 61 é 363-198-00162. Essa é a minha pergunta. Se o CNPJ do recurso é esse 61-363-198-00162. Deixa eu ver aqui, peraí. 63, é porque o meu até chegar lá vai demorar um pouquinho. No acórdão da DRJ até tem. Aliás, é bom olhar no recurso, que aí a gente tem certeza, né? O contribuinte se defendeu. Consta sim.
Mas aí como é que eu... Coloca o nome que está no cadastro aí, coloca o nome que está no seu REGAP e vamos em frente, entendeu? A preocupação é o CNPJ. Se o CNPJ é coincidente do recurso com o que está no processo, eu acho que é o caso de julgar, independente do O nome. cadastramento do processo é feito com base no CNPJ e o sistema traz a informação que está no cadastro do CNPJ. Eventualmente o contribuinte muda esse nome, não faz as alterações no sistema, na época, né? Aí Sim. fica aparecendo informações que não estão atualizadas. Mas se é o mesmo CNPJ, está tranquilo. Tá, e aí como é só para fim de formalização? Eu deixo o nome que está na capa ali? Eu deixaria o nome que está na ata, entendeu? Também deixaria. Oi? Depois eles mandam para a gente corrigir isso e aí... Deixa o nome que está na ata, que não vão mandar para você corrigir, entendeu? Qualquer outro nome é capaz de mandarem. Agora, se você quiser observar lá no seu acórdão, fazer uma observação de que o nome constante da capa é esse, embora o CNPJ seja coincidente, aí fica a seu critério. Eu vou só Mas fazer... o importante é o contribuinte que está no recurso bater com o que está, o CNPJ bater com o que está lá, né? E eu estou vendo aqui que está. Se bem que não está não, ó, não está não. Não? Eu achei que estava. Ó, na impugnação, ele coloca aqui, ó, impugnante protocolizou a impugnação. Não, peraí, não, é o número do processo. Tá, mas onde que está o CNPJ na impugnação? Na impugnação ele fala ali, na página 115 ele fala. A impugnação tem o CNPJ 001-2, então 62. Então eu vou deixar e vou fazer que nem o Paulo falou, porque senão depois volta o processo e erro. E o fato aqui é o mesmo. O CNPJ do lançamento é 61363198. Então, deu ruim. Qualquer? Ah, tá certo. 61363198. Estou tentando isso, passar aqui. 00162, né? Isso, aí o 001 é filial, né? Aí tanto faz. Mas e aí, aonde que você viu esse CNPJ no recurso, Wesley? Eu vi aqui na... Tá ruim de passar o processo. 115, página 115. E do processo, tudo do processo. 115, tá, bate. 115, o INSS tá batendo, ó, 61-363-198-001, e ele se denomina Indústria Elétrica Itaí. Então, ele está se defendendo, eu não vejo prejuízo nenhum. O nome então, aqui os mesmos fatos do anterior, é a mesma situação, o recurso apenas alega que não foram observados os critérios indicados na sentença mortal, sem informar quais critérios deixaram de ser estabelecidos ou analisados pela fiscalização. Isso porque a decisão de primeira instância avaliou também que os cálculos obedeceram aos critérios da decisão judicial. Se não, vejamos. Ele aplica que, por outro lado, quanto aos juros de correção monetária, os cálculos efetuados observaram os critérios da correção oriundos da decisão em recurso especial número tal, processo da medida cautelar, ação de norma número X, que determinou a inclusão dos produtos inflacionários, tendo como indexadores relativamente ao período de janeiro de 89 e fevereiro de 89 o IPC, e aos demais períodos o INPC. Tá? Então, aqui é a mesma situação. Eu só não falei no voto anterior uma questão que talvez não tinha ali, que era a denúncia espontânea, no critério de aplicabilidade do artigo 138, referente à denúncia espontânea, essa não pode ser aplicada em sede glosa de compensação, visto que é procedimento que não foi objeto de antecipação, e sim de divergência entre fisco e contribuinte. Então, não estou acatando a questão do artigo 138 CTN. A multa aplicada, eu estou aplicando aqui a súmula CARF número 119, neste caso. Aplicabilidade da taxa Selic, aplico a súmula CARF número 4. Sobre as alegações de inconstitucionalidade, aplico a súmula CARF número 2. Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo as matérias de inconstitucionalidade de lei, não acolher a preliminar arguida e dar parcial provimento para reconhecer a... Peraí, que eu acho que eu botei
alguma coisa de decadência que não é desse dispositivo. Esse aqui tem, Sheila, tem decadência. Então, eu tenho que voltar lá para o voto, na questão do pedido de decadência e prescrição. Vamos olhar lá direito. Aí, na questão da prescrição, não se aplica ao PAF, né? Sobre o Instituto, verifica-se que a competência que exigida são de 12 de 92 a 1 de 99. O contribuinte teria sido intimado em 27 de 12 de 2002, e folha 05. Com isso, o fisco teria o prazo fatal de até dezembro de 2002 para notificar a contribuinte do crédito fiscal. Verifico que, aplicando a regra do artigo 173, inciso 1 do CTRN, estão decaídas as competências 12 de 92 a 12 de 96. Inclusive, as competências 1 de 97 a 1 de 99 não estão atingidas pela regra decadencial. A nulidade de notificação é a mesma situação de antes, né? Aplico ali a súmula CARF número 9, que ainda que o representante legal não tenha exarado sua assinatura, é legal o envio considerado procedimento correto, adequado para o endereço fiscal do contribuinte. A atuação de mérito é também a mesma questão sobre os limites ali dos 30%. Então, aqui de diferente, nós teríamos A1, a decadência, e A2, a questão da denúncia espontânea. Então, eu voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo as matérias de inconstitucionalidade de lei, aí não acolher a preliminar arguído e dar parcial provimento para reconhecer a decadência parcial dos períodos 12 de 92 a 12 de 96, e aplicar a súmula CARF número 119, mantendo as demais matérias autuadas. Aqui na decadência, eu acho que está até 11 de 96, porque é exercício seguinte, 11 de 96, e entraria 12 não, porque a 12 vence em janeiro de 97, vai para janeiro de 98, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Ele foi intimado em 29 de 11 de 2002, então não está decaído o mês 12 de 96. Não teve recolhimento, né? Não. Se bem que eu não sei se essa é a pergunta que eu faço. Eu não sei se atrai aquele negócio, aquela questão da glosa. Isso atrai, será? De ter glosado os valores que foram calculados indevido, no caso, glosa de compensação. Mas o valor indevido que ele está compensando pode se referir a inúmeros meses anteriores, né? Você tem que ter recolhimento naquela competência lá do auto de infração. O fato dele estar compensando significa que aquela compensação se refere àquele mês que está sendo levantado, né? Tá. A gente teria que olhar o RDA aqui, se tem dedução no DAD. Olhar mensal, né? A decadência não abrange a competência 12, porque vence no mês subsequente ali, não? Isso, o mês 12 vence no mês de janeiro. Janeiro. Aí o outro exercício, começa a contar do outro. Isso. Começa a contar de janeiro de 98. Aí vai até 11 de 96, inclusive. Hã? O de 96 não seria o exercício seguinte ali em 97? O mês 11 vence no mês 12. E ainda em 96. Aí eu jogo para janeiro de 97. Aí esse está decaído. O mês 12 vence no mês de janeiro de 97. Exercício seguinte de janeiro de 97 é janeiro de 98. Então você entra um ano a mais para frente, entendeu? E aí terminaria em 31 de 12 de 2002. Ele foi autuado em 27 de 11 de 2002, ou seja, estava dentro do prazo decadencial. Agora eu estou vendo se ele tem recolhimento aqui. No DAD não tem nenhuma GPS deduzida.
Não, a princípio não, mas é que nem eu te falei. Não sei se essa regra... É que na lei tu disse que pode ser N situações, Sim. então daí não atrairia então a regra dos 150. Não, se ele tivesse recolhimento nessa competência, o fiscal teria aproveitado aqui no lançamento. Estaria lá no campo escrito GPS aqui no DAD, essas coisas. Mas aqui tem as guias de recolhimento registradas, ó. Na folha 42, a gente tem os recolhimentos da empresa, ó. Então, é um caso de aplicar o 150, não é o caso de aplicar o 150. Porque, deixa eu olhar aqui os recolhimentos dele, em 96, porque a única coisa que faria diferença seria 96, né? Ele tem recolhimento, sim, Wesley. Ele tem inúmeros recolhimentos, inclusive 96, é o 150 que tem que aplicar. Vou passar para botar o 150. Eu tinha entendido que a questão famosa não... Aí, aplicando 150, acho que vai até mais à frente essa decadência aí. Vai. Deixa eu pegar aqui só. Ele tem recolhimento em todos os meses. Todos os meses. É porque tu não considera, é isso que eu te falei, não considera os valores que foram gozados não. Diferentes. Ele pegou porque a gente olha a guia de recolhimento registrada, GPS. Aqui ele tem GPS, várias, todos os meses ele recolhe. Então vai um pouquinho mais à frente a competência para... Nós temos então a competência, é de 12 de 92 a 1 de 99. Então nós teríamos até... Ele foi intimado em 27 de 11 de 2000. É bom nisso. É até o mês 10. É o mês anterior, é até o mês 10. 10 de quê? 97. De 97. Não é isso, doutor Kleber? É, o anterior antes da notificação, né, da ciência. Então, 10 de 97, inclusive. Isso. Então, vou mudar aqui e botar a regra do artigo 150. Eu acho que é só isso o reparo, assim. Tu lembra da folha que tu viu aí já, Sheila? Deixa eu ver aqui. Na 48, até antes já tem. Conforme. Folhas. O relatório de guias apresentadas começa na folha 42 e termina na folha 48. Ok. Já vou botar aqui. Já acrescentei, então verifico que aplicando a regra do artigo 150, tá, estão decaídas as competências 12 de 92 a 10 de 97, mantendo-se as competências subsequentes do mês 11 do ano de 97 a 1 de 99. Sim, as competências de novembro de 97 a janeiro de 99 devem permanecer no auto de infração. Então vai ser de 12 de 92 a 10 de 97. Isso. Ok. Ok, agora alguém tem mais algum questionamento? Vou colocar em votação, então. Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho, relator. Doutora Mônica. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho. Também acompanho. Então, item 31. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
Reconhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e no mérito dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência dos períodos de 12 de 92 a 10 de 97 e aplicar a súmula CAF 119. Item 32, Pedreiras, São Mateus, também do Dr. Wesley. Vamos lá. 31, né? Então, item 31 é o recurso voluntário interposto por Justo e Companhia Limitada, contra o qual o julgamento decidiu pela parcial procedência da impugnação apresentada. O ato de infração foi constituído. Só um pouquinho. Esse aí é o 30 e? E um. Esse foi o 31, né? É o outro era o KT, né? Era o KT 29 e 30. Então, deixa eu só retificar aqui. Só ler, desculpa te interromper, porque eu coloquei o resultado no item errado. Então, esse foi o item 30 que eu li. KT comércio, só reler de novo, tá? Para não ficar dúvida. Item 30, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sem conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência dos períodos de 12 de 92 a 10 de 97 e aplicar a súmula CAF 119. Ok. Desculpa, agora vamos para o 31, justo. Perfeito. Justo, tu disse justo de certo ou justo é o contribuinte? Contribuinte. Ah, tá. Mas agora está justo também. Então, trata-se de Constituição, do crédito relativo às contribuições previdenciárias, no que diz respeito ao artigo 22, inciso 1 a 3º, incidência sobre as remunerações pagas pela empresa, segurados, empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviço no período de apuração 1 de 2002 a 3 de 2006. Valores declarados em GFIPs não recolhidos ali. O contribuinte apresentou documentação e manifestou-se a notificante informando que divergências apontadas pela defesa entre os valores do salário de contribuição declarados em GFIP e aqueles lançados na notificação de pagamento. Deve-se ao fato da notificada ter entregue várias GFIPs com competência e quando da elaboração da regulação apresentadas as divergências, a defendente considerou que as informações de apenas uma GFIP, considerou as informações de apenas uma GFIP, aquelas que foram juntadas na defesa. Quanto aos recolhimentos apresentados pela impugnante, todos foram devidamente apropriados, conforme se constata através do relatório de documentos apresentados. Após a diligência realizada, diante da documentação apresentada pelo contribuinte, o valor do débito foi retificado e no julgado ocorrido de forma a ter precedente em parte da decisão de primeira instância, frente à impugnação. Isso aqui que não foi. Visto ter sido o lançamento ter sido retificado quanto ao débito referente ao período de 13 de 2004, o que totalizava a quantia de R$900 mil e 931 centavos. Inconformada ainda pelo valor remanescente mantido, a recorrente apresenta, então, o seu recurso voluntário nas folhas 105 e diante, alegando o seguinte: abertura de novo prazo para a defesa, uma vez que foi retificado o lançamento fiscal. Discorre sobre a inexigibilidade do depósito prévio para apresentação do recurso. A recorrente alega que teria juntado aos autos todas as GFIPs, entregues para a competência ora fiscalizadas, e não apresentou. Tirar esse ora aqui. E não apresentou apenas uma GFIP por competência, como alegado. Aduz que todas as GFIPs geradas para cada um dos períodos, tanto declarativas como as de recolhimento avulso, foram juntadas com a defesa. Fato esse que passou despercebido pelo órgão julgador.
que os documentos que acompanham o presente feito demonstram cabalmente que os valores informados em GFIP e os recolhimentos em GPS estão diferenciados no lançamento da conta corrente, não havendo qualquer informação divergente do ponto da recorrente ao órgão público. Outro fato omisso na decisão de piso foi que, com relação a GPS pagas, na reclamação trabalhista promovida por José Braulio Farias Pereira, que deixaram de ser considerados sob alegação de estarem com os códigos errados. Pede o cancelamento da autuação. Passando ao voto, a obrigatoriedade ali, se eu coloco em relação às leis já citadas, dos dispositivos pertinentes, e a recorrente, por sua vez, alega que efetuou o pagamento dos valores, alegando que não foram consideradas as diferenças pagas, tendo como resposta o seguinte: trata-se de fiscalização por fato gerador com o objetivo de analisar a regularização apontada no batimento dos valores de GFIP versus GPS. Com base nas diferenças apontadas, foi apresentado à empresa, no início da ação fiscal, o relatório demonstrando estas diferenças, dando prazo para que a mesma pudesse analisar os saldos diferentes e emitir concordância ou não quanto aos seus valores. E aí, na sua defesa, a empresa apresenta cópia de apenas uma GFIP entregue à rede bancária ou enviada pela conectividade social, conforme os cadastros aí, relatórios citados. As folhas 476 e 555, informação esta que se baseou a fiscalização para efetuar o lançamento do débito, com consto várias GFIPs entregues em rede bancária ou enviadas pela conectividade social. Retificamos o valor apurado apenas da competência 13, no valor de 31 mil para 30 mil e alguma coisa. E aí a decisão de primeira instância faz um quadrinho demonstrando ali todos os valores pagos, e teria sido considerado ali a questão da verba trabalhista também informado, e que a recorrente disse que teria sido omisso. Conforme se constata das folhas 575, a empresa foi devidamente intimada para se manifestar sobre a diligência e retificação de base de cálculo de apenas uma competência. Portanto, não procede o pedido de intimação para apresentar nova defesa por dois motivos. Um, a alteração da base de cálculos não modificou o critério jurídico da autuação, e dois, a intimação foi justamente para oportunizar a defesa e eventuais juntadas de documentos que pudesse contrapor a conclusão da fiscalização, fato que não ocorreu. Ainda a manifestação sobre a diligência ocorrida ocorreu de forma a oportunizar a ampla defesa e contraditória. Vale transcrever parte da decisão de piso, onde descreve o seguinte: a alegação da recorrente, que seriam várias GFIPs por competência, não procede, né? Na decisão lá de piso constatou também que apenas uma GFIP de cada respectiva competência foi apresentada, assim como também a própria fiscalização e a diligência realizada concluiu. E também diz o seguinte, que nem alega notificada que as demais GFIPs referem-se a rescisões do contrato de trabalho, porque mesmo em rescisões existem verbas pagas aos segurados, que está sendo demitido, que sofrem incidência de contribuições previdenciárias, e o sistema foi elaborado de modo a considerar como salário de contribuição apenas dessas verbas. Quanto às guias de recolhimento juntadas na defesa, foi constatado que todas foram apropriadas do lançamento, no débito de lançamento. Então, a recorrente alega divergência nas conclusões da fiscalização, sendo, porém, que na manifestação de folhas 577 e 580, após diligência realizada, a contribuinte deixou de apontar de forma clara a divergência, e alegando, ao final, dificuldade no entendimento sobre as competências ditas. Ocorre que o relatório de documentos apresentados constam relacionados a todas as guias de recolhimento pagas com a empresa, que foram abatidas do débito lançado, conforme apurado pela fiscalização. Por fim, a decisão de piso elaborou a planilha com o valor retificado, indicando de maneira clara, a competência por competência, os valores que não foram identificados como quitados pela contribuinte, sem, contudo, ter novas provas em sede de recurso. Portanto, eu voto por conhecer o recurso voluntário para, no mérito legal, negar-lhe provimento. É o voto, presidente. Ok. Tem algum questionamento, pessoal? Um débito que foi alavrado com base na GFIP, já teve diligência, a decisão de primeira instância considerou procedente uma parte, não foram apresentados novos documentos, né?
Podemos colocar em votação? Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu acompanho. Eu também acompanho. Então, agora sim, o item 31, Justo e CIA, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. 32, Pedreiras São Mateus, também do Dr. Wesley. Uhum. 32. Este caso aqui, a notificação de lançamento é composta das seguintes contribuições sociais: segurado, não descontada a remuneração, percentual específico de empresa, financiamento de benefícios concedidos na razão do grau de incidência de capacidade laborativa, salário e educação, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE, no montante X, e o crédito previdenciário foi apurado nos documentos apresentados aí pela recorrente também. Inconformada ainda pelo valor remanescente, porque o processo teria tido saldo aí residual, apresentou na Folha 605, reiterando as mesmas razões de primeira instância, o seu recurso voluntário, quais sejam os valores glosados no lançamento fiscal não condizem com aqueles obtidos na decisão judicial da ação declaratória número X da Vara Federal de São Paulo, da 21ª vara aqui, e que foram compensados na GRPS e GPS recolhidos pelo impugnante. A compensação se operou através da atualização monetária adotada em sentença judicial nos moldes do provimento número 24.197 da CG Justiça Federal, né? Provimento esse que, em total conformidade dos parâmetros atuais, contendo até os expurgos inflacionários relativos à época de janeiro de 89, março e abril de 90, tudo conforme decisão judicial. É impossível detectar se os valores lançados pela fiscalização referem-se à glosa de compensação que a empresa efetuou nos recolhimentos da contribuição patronal devida ou as diferenças encontradas nas contribuições destinadas aos terceiros. Portanto, a constituição do crédito previdenciário foi feita de forma irregular, não contendo valores certos. Os princípios constitucionais do devido processo legal da ampla defesa foram feridos, dada a dificuldade de individualização das ocorrências verificadas pelo agente fiscal, requer seja considerada com correta compensação efetuada em 2 de 2003, no valor de R$ 4.700, referente ao crédito obtido pela decisão judicial no processo número X já citado. É inadmissível a cumulatividade de multa e juros moratórios. A fiscalização utilizou a UFIR como fato de correção monetária dos valores que a empresa compensou com amparo judicial, ou que seria a aplicação do IPC, como fez a empresa nos moldes do determinado provimento 24 de 97 da CGJF, conforme decisão prevista nos processos XX. O lançamento fiscal está eivado de ilegalidades e inconstitucionalidades, pede o cancelamento da autuação. Então, passando ao voto, a autuação refere-se aos dispositivos já citados, discriminados para os senhores, e a recorrente teve autorização judicial no processo número tal para compensar os valores recolhidos indevidos. A decisão judicial da Justiça Federal declarou o direito do contribuinte compensar as contribuições recolhidas julgadas indevidas na forma prevista no artigo 66 da Lei 8.393 de 91. Foi determinado também que o índice de atualização dos valores recolhidos entre fevereiro e dezembro de 91 seria o INPC, bem como caberia ao fisco analisar se os valores devidos compensados estariam de acordo com a decisão e se teriam se realizado de forma adequada. Teriam se concretizado de forma adequada. O relatório fiscal de folha 143, por sua vez, analisou as planilhas juntadas ao processo nas folhas 71/84, seguindo o seguinte parâmetro. E aí, citando o relatório fiscal, né? O débito constante das competências compreendidas de 2003, inclusive, foram examinados nas folhas de pagamento e
Vocês estão me ouvindo? Ok. Nas folhas de pagamento de compensação fornecida pela empresa, o salário de contribuição, as deduções relativas às parcelas pagas pela empresa estão devidamente demonstradas no relatório discriminativo analítico do débito. As planilhas de composição dos valores a compensar de atualização e compensação estão anexas e consta a planilha de atualização dos valores. Esta fiscalização observou as decisões judiciais constantes nos processos finais 001 e 005, São Paulo, ali descritos. Por sua vez, a recorrente alega nas folhas 457 e 459 as supostas divergências que os valores corrigidos monetariamente que foram levados em consideração e glosados no respectivo lançamento não condizem com os mesmos valores obtidos na decisão judicial referente à ação declaratória e compensados pela recorrente com débitos das contribuições patronais, conforme documento probatório já juntados na impugnação. Ocorre que, na e-folha 459 do seu recurso, o contribuinte alega que deveria ser aplicado o índice de correção IPC, e não o INPC, como determinado na sentença. Cito a folha E223, onde diz que o índice seria o INPC. Então, a recorrente diz que seria o índice IPC e não o INPC. Ainda, caberia à recorrente apontar de forma específica os valores divergentes, uma vez que o exemplo utilizado por amostragem por ela não comporta os parâmetros determinados na sentença, consoante a planilha elaborada pela fiscalização para verificar eventuais divergências no cálculo. Então, nesse sentido, eu acompanho aí a decisão de primeira instância, já que a prova do direito é de quem alega, e nesse caso caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação. Quanto à dúvida de que a autuação não teria sido clara quanto às rúbricas exigidas, reproduz a decisão de primeira instância, já que pontua de forma clara a objeção do recorrente. E aí ela cita ali que a contribuinte alega não é possível saber se uma diferença refere-se às contribuições devidas a terceiros ou se refere à glosa de compensação. Primeiramente, a contribuinte pode verificar que as GPRs que recolhe a Previdência Social não discriminam os terceiros em entidades distintas. O recolhimento é feito de forma global e rateado entre os participantes conforme o percentual da contribuição de cada um. Da mesma forma, opera a NFLD o valor lançado, no caso, na rúbrica de terceiros, que será rateado entre eles, conforme o respectivo percentual de contribuição. Então, ela alega ali que, eu não sei quanto que vai para a INCRA, SESI, né, enfim, o percentual seria global. Quanto à distinção entre o que é contribuição de terceiros e o que é glosa de compensação, informamos ser o relatório discriminativo analítico de débito, folhas 02/12, da NFLD, e que melhor discrimina tais valores na coluna de diferença, diferenças entre os valores lançados nas colunas apuradas e deduzidos. A contribuinte pode verificar quando um valor refere-se a terceiro e quando refere-se à compensação. Portanto, não acato as alegações da recorrente. Sobre as matérias de inconstitucionalidade de lei, eu estou aplicando a súmula CARF número 2, não estou reconhecendo destas alegações sobre ilegalidade e inconstitucionalidade, e no mérito eu estou negando o provimento ao recurso, presidente. Aí, naquela questão que ela não sabia da clareza, então eu só vou colocar um parágrafo que não está afetando a ampla defesa contraditória. Ok. Só algum questionamento em relação aos processos? Eu vou colocar em votação, então. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 32, Pedreira São Mateus. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, reconhecer parcialmente do recurso,
não conhecendo as alegações de constitucionalidade e, no mérito, negar-lhe provimento. Passando agora para o Dr. Kleber, Associação Comercial. Esse aqui não tem o que discutir, né? Já foi votado um aqui hoje sobre cooperativa, né? Deixou de declarar corretamente em guia de recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço os valores pagos à Cooperativa de Trabalho Médico Unimed Leste Paulista, com a apuração das contribuições previstas no artigo 22.4 da Lei 8.212. Então, é só referente ao artigo 4º da Lei 8.212, que foi declarado inconstitucional, né, os 15% cooperativo. Como nós somos obrigados a seguir as decisões do Supremo, eu voto por dar provimento ao recurso. Ok. Aqui foi só o lançamento de cooperativa, né? Aquela nota fiscal. Isso, 15% da nota fiscal. 15%. Algum questionamento? Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Também acompanho. Então, item 33, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Doutor Kleber, Associação Catarinense. Associação Catarinense, né? Eu adotei aqui o relatório da decisão recorrida. Trata-se de um crédito lançado contra a empresa acima, né, as contribuições previdenciárias, porque ela estava recolhendo como empresa isenta e ela tinha sido excluída, no caso, tinha sido excluída da condição de empresa isenta, imune, né, por os motivos que nós vamos dizer aqui, né. Então, ela fez a alegação dela que era isenta, porque tinha as condições da isenção na época, né, e o Serviço de Contencioso Previdenciário de Joinville considerou procedente o lançamento e manteve o crédito tributário. A Seção de Controle e Acompanhamento Tributário em Joinville retificou a NFLD, excluindo as competências consideradas decadentes pela Procuradoria. O conformado apresentou recurso voluntário com as mesmas alegações, que é o que nós vamos analisar agora, né. Então, é uma empresa que se dizia isenta, né, mas não tinha algumas condições necessárias. Em ação fiscal, na recorrente, agora o voto, né? O Serviço de Arrecadação da Gerência Executiva do INSS em Joinville emitiu informação fiscal de cancelamento, né? O fiscal foi lá e fez uma informação fiscal de que ela devia ser excluída, cancelada a isenção por não atendimento dos requisitos do inciso 3, 4 e 5º do artigo 55 da Lei 8.212. A Seção de Análise e Defesa de Recurso julgou a procedência da informação fiscal e decidiu pelo cancelamento, né? Então, tá aí, ó, a Seção de Análise decide pelo cancelamento da isenção com base na observância dos incisos 3, 4 e 5º do artigo 55 da lei. Em ato contínuo, em 31 de janeiro, foi emitido o ato cancelatório de número 1 de 2001. Ela recorreu para o CRPS, que o CRPS manteve, mas teve um pedido aliás, o RPS cancelou o cancelamento, mas o INSS fez o pedido de revisão, então o CRPS reconsiderou e manteve o ato cancelatório. E em 21 de 12 de 2005 foi emitida esse NFLD aqui, né, do período de janeiro de 95 a 9 de 2005, tendo sido excluída uma parte pela seção, pela SACAT de lá, né, pelo motivo que foi considerado decadente. Então, eu faço a análise aqui dos requisitos para isenção, segundo o artigo 55 da Lei 8.212, e
como nós vimos aqui, foi o 3, né, que promove assistência social beneficente, o 4, não perceba seus diretores e conselheiros remuneração, e o 5º, aplica integralmente o eventual resultado. Aí veio o julgamento do STF, né, que considerou esses requisitos do artigo 55, né, os pré-requisitos considerou inconstitucional. A lei complementar não é quem vai definir essa questão, né? Então, nós temos que aplicar, como foi o inciso 3, 4 e 5 do artigo 55 foram declarados inconstitucional, as contrapartidas, essas 3 contrapartidas, tendo em vista que a empresa era isenta, porque ela possuía o certificado de entidades filantrópicas na época, e a inconstitucionalidade reconhecida das contrapartidas do inciso 3, 4 e 5, considera-se improcedente a informação fiscal de cancelamento, né, da isenção, e cancela-se o ato cancelatório de isenção das contribuições previdenciais número 1 de 2001. Portanto, devem ser excluídos do lançamento os lançamentos referentes à contribuição patronal, por ser a empresa isenta na época do lançamento. Por outro lado, devem permanecer os lançamentos abaixo, referente aos valores não informados na GFIP e nem descontados dos segurados empregados e contribuintes individuais. E eu coloco os 2 lançamentos que devem ser mantidos aqui, né? O L2, que rubrica 1F, contribuinte individual, que é o desconto contribuinte individual. O L4, segurado empregado, que é rubrica 11, segurado empregado, competências de 11, 2004 a 2 de 2005. Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para que seja mantido no lançamento apenas os valores não descontados dos segurados empregados e contribuintes individuais, excluindo-se os demais. Esse é o voto. Ok. Aqui ele tinha um ato cancelatório, ele tinha o SEBAS, que foi cancelado pelo descumprimento dos requisitos. Não foi cancelado o SEBAS, foi cancelada a isenção, né? Aquele do parágrafo 1º, que o INSS concedia a isenção, né? Por meio de um ato declaratório executivo, e cancelaram o ato declaratório executivo. Porque não preencheu os requisitos 3, 4 e 5. Mas aí a gente não chegou à conclusão que o parágrafo 1º é constitucional também? Não, mas ele não foi por causa do parágrafo 1º, não. Ele tinha autorização... foi pelos outros. Pelos outros incisos. Tá. Eu estava até conversando com o Paulo esses dias sobre esses processos. Eu não sei se ele vai expor alguma coisa em relação a isso, porque a gente estava... Não, nessa sessão, acho que eu não vou ter nenhum caso, não. O processo que estava me preocupando, acabou que eu vou baixar eles em resolução, não vai ter a necessidade de enfrentar, entendeu? Tá. Pelo menos agora eu não vou abordar, não. Nesse caso, então, você não quer tratar É porque a gente chegou até a pensar em fazer uma resolução para sobrestar esses processos, uma vez que eles ainda estão pendentes de recurso, porque o CAF fez um despacho mandando a gente julgar esses processos como se houvesse uma decisão definitiva. E aí sempre houve uma discussão aqui na nossa turma em relação a essa questão, e desculpem estar voltando nessa questão, porque dos dois lados a gente tem razão, né? A gente tem razão que foi assentada a constitucionalidade do inciso 2º, que também pende de recurso, e o outro lado também. E pensando pela ótica de que o STF nos mandava sobrestar esses processos, eu venho refletindo em relação ao fato de que se a gente está julgando esses processos ainda pendente de um recurso no STF, se a gente não estaria infringindo essa questão. Então, é uma questão que eu queria colocar a vocês para a gente pensar, se não seria o caso da gente começar a refletir, e ao invés de debater, porque eu acho que a questão ainda vai ser decidida pelo STF, mas existia uma determinação do STF para que esses processos fossem sobrestados, né? Embora o CAF entenda que houve uma decisão definitiva. Então, eu queria dividir essa ideia com vocês aqui no colegiado. Diga, Paulo, que era justamente isso que eu até tinha conversado um pouco com o Paulo. Isso, eu tinha ponderado isso com você
Nilson, mas só que eu conversei um pouco mais, o Maurício opinou, aí eu até coloquei um vídeo no grupo, pelo seguinte, nós, enquanto jogadores, não recebemos nenhuma determinação do Supremo, o que recebeu foi o presidente do CARF. Ele recebeu essa decisão e tomou a providência que entendeu que devesse tomar. E depois ele entendeu que isso estava superado e fez constar nos autos, que não tem mais sobrestamento. Está nos autos dos processos, esse despacho de suspensão do sobrestamento. O despacho está nos autos. Então, eu acho que esse despacho, em tese, também é legítimo, entendeu? A gente não tem acesso a autos, a gente não tem a profundidade para questionar esse despacho, porque a gente não atua no processo, entendeu? Sim, sim. Então, eu não vi esse vídeo lá no grupo, não, confesso. Eu acho que eu vou seguir a linha de que o que a gente já vinha julgando. Que aí a gente tinha a turma dividida em relação a essa questão, né, da constitucionalidade ainda pendente de recurso, que o Wesley sempre votava divergente, né? Doutor Wesley, você quer falar? Sim, só para... Eu acho que assim, eu acredito que a sua sugestão, presidente, não seria de tão errado, porque nós temos claramente uma decisão do STF dizendo que os incisos 1, 3, 4 e 5 são inconstitucionais do artigo 55 da Lei 8.212. Isso está pacificado, porque não há nenhum recurso contra esses dispositivos. Nem a Fazenda não entrou, né, e há um ato declaratório, inclusive, da AGU, pedindo para que se tenha uma nova norma, que é por lei complementar. Do outro lado, nós temos o inciso 2º, que embargou da decisão que tinha sido embargada anterior, que deu esse resultado. Esse resultado já saiu, já foi dado por um embargo de declaração. E que questiona o porquê que o STF manteve o inciso 2º, já que os outros seriam inconstitucionais. Mas eu entendi um pouquinho melhor também, que eu fui aprofundar um pouco mais a questão, e eu entendi a decisão do STF, o que ele quis dizer, mesmo que seja meio esdrúxulo. Ele diz o seguinte: olha, é inconstitucional lei ordinária que exige os requisitos do SEBAS. Mas eu não estou dizendo que não se deve manter os SEBAS, eu não estou dizendo que deve afastar, no caso, o SEBAS. Tem que manter a exigibilidade do SEBAS. É por isso que eu vou deixar o inciso 2º. Ou seja, ele está dizendo que o SEBAS tem que ser mantido, mas os requisitos, isso está na decisão, os requisitos e as contrapartidas que dão o deferimento do SEBAS, essas análises feitas pelos certificados, elas devem ser feitas por lei complementar. Ou seja, é isso que o STF quis dizer. Ele quis dizer o seguinte: eu não estou dizendo que para ter a imunidade, a entidade beneficiente, ela vai ter de forma automática. Eu sou uma entidade beneficiente e automaticamente eu já tenho. Não, tem que cumprir um requisito de um ato declaratório e um certificado. Logo, então eu não vou declarar inconstitucional o inciso 2º, mas eu vou determinar que para exigir esses requisitos tem que ser lá por meio do artigo 14 CPN, que será por meio de lei complementar. E para exigir os requisitos necessários, que é da lei de 2009, se eu não me engano, aquela lei tem que ser revogada e apresentada uma lei complementar, que já foi feito até pela AGU isso. Então, assim, é muito tranquilo, no meu ponto de vista, de quem quer divergir, ok, mas de quem quer acompanhar a própria decisão do STF no sentido de cancelar a autuação. Porque não é isso que o STF está dizendo, de que eu vou manter o inciso 2º para justamente quem não teve a autorização anterior mantenha-se as suas autuações. Até acho que no mandato de segurança os contribuintes podem ter êxito, né? Mas essa seria a minha opinião. Mas também não acho que a sua sugestão seria de todo errado. Né? Não, mas aí depois que o Paulo me deu esses esclarecimentos, eu achei interessante, realmente. Eu não sabia que tinham tirado esse despacho, porque se o despacho existisse, eu acho que deve ter sido por isso que o CAF pediu devolver os processos, é porque o despacho de sobrestamento a questão de sobrestamento tinha saído, né, no STF. E acho até que a decisão agora que vai vir do STF vai ser mais para clarear. Ele vai manter a constitucionalidade do SEBAS, a exigibilidade do certificado, mas vai dizer, olha, eu preciso, para isso aqui, que a partir de agora seja, ele vai ser aquelas modulações dos efeitos, né? A partir daqui para frente, daqui para
atrás, como é que vai ser essa exigibilidade. Então, seria mais nesse sentido. E aí eu reafirmo esse meu posicionamento e não havendo mais necessidade de manifestar sobre esse tema, porque para mim já está pacificado o que o STF quer dizer. Tá bom. E aí esse do Dr. Kleber, ele tinha o certificado na época, né? Então, é o caso de aplicar mesmo a questão do inciso 2º, né? E aí, aqui no caso, você está dando parcial provimento ao recurso para excluir do lançamento, que aí o ideal é a gente não colocar o que a gente está mantendo, né? A gente dá o que a gente está, de colocar o que a gente está dando provimento. Então, seria o caso de excluir do lançamento as contribuições patronais e terceiros, apuradas em decorrência do cancelamento da isenção. Seria isso? Aí o que fica lá é contribuição de empregado e segurado individual, E aí, se tiver eventualmente uma outra patronal em decorrência de coisas que não... mas não vai ter patronal, né? Não. Tirar a cota patronal e terceiros, né? Exatamente. Alguém tem mais algum questionamento? Então, doutor Paulo. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Mônica. Não saiu o som, doutora Mônica. Não saiu o som. Desculpa, acompanha. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho. Eu também acompanho. Acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso, para excluir do lançamento as contribuições patronais e terceiros apuradas em decorrência do cancelamento da isenção. Aí dizer que é bom demais debater com vocês, viu? A gente aprende muito. É bom ter tempo para debater, né? Aí, nesse caso, a gente só deu provimento na questão do inciso 2º, é isso? Porque ele já tinha lá o certificado. Ele já tinha o CBC. E aí ele tinha indeferido, porque tinha outro requisito que era a questão administrativa, né? Que foi, como é que se diz? O INSS cancelou pelo descumprimento o ato, né? Não, como é que foi o nome? O Kleber que fala... Foi uma informação fiscal, do fiscal que mandou para a seção de defesa, que cancelou a isenção. Com aí base no descumprimento nos outros incisos, o Wesley. Os 3 incisos do artigo 55. Que o STF considerou inconstitucional. Então é só nesses aí, não é do 2º, né? Não, o 2º ele tinha, ele só não distribuía lucro, fazia aquelas 3 coisas lá. Entendi, tá bom. Então ele tinha o ato e não tem como alegar a questão do descumprimento dos outros incisos, que foi inconstitucional, né? Então, isso. A gente vai fazer algum intervalo, presidente? São 15h22. Por mim, a gente tocava mais um pouquinho. Vocês precisam de um intervalo agora? Eu precisaria de um intervalo de 2 minutos. Pode fazer de 10 minutos. De 10 minutos. De 10, então vamos interromper a gravação. Mas já está proclamado o resultado lá, né? Eu posso proclamar de novo, deixa eu falar aqui. 34, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso, para excluir do lançamento as contribuições patronais e terceiros apuradas em decorrência do cancelamento da isenção. Ok, eu vou interromper a gravação. Ok.